Paz do Senhor. Hoje eu tenho o privilégio de estar aqui compartilhando com os irmãos a palavra pela manhã, por um motivo muito especial. A gente hoje tem a formatura da terceira turma do curso de feminilidade. Estou olhando umas carinhas aqui que já estiveram conosco no curso, e a turma desses últimos meses também vieram para compartilhar com os irmãos o testemunho desse tempo que a gente passou juntas, né? Receber o certificado. Graças a Deus, é uma celebração para nós, cada turma, cada formatura. Mas antes eu queria agradecer à igreja, ao pastor agradecer à igreja, agradecer ao pastor Pedro, pastor Tiago, responsáveis aí pela EBD. O nosso trabalho de feminilidade é uma EBD, né, que acontece lá na salinha, na realidade. Então, graças a Deus pela igreja, que tem essa vocação, que tem essa prioridade pelo ensino. Se não fosse isso, a gente não teria, né, essa oportunidade de ter essa turma de feminilidade. Agradecer assim, aos irmãos, né, que nos apoiam, os maridos que ficaram aí esse período com suas esposas lá na sala, quantas vezes, né, precisaram dar esse apoio em casa para que as meninas pudessem participar. Agradeço muito a Layara, agradeço muito a Vânia, agradeço muito a Kelly, que comigo foram mediadoras dessa turma, nesse curso. Hoje a Vânia não pôde estar aqui com a gente, ela está doentinha e lamenta não poder estar, mas eu agradeço muito a Vânia e a cada uma de vocês. E eu queria que a gente abrisse juntos Provérbios 9, refletíssemos um pouco antes de ouvir os testemunhos em relação a esse texto, que é um convite que Salomão apresenta ao longo desses versículos, um convite da sabedoria e um convite da insensatez. Os irmãos já conhecem esse provérbio, mas eu queria hoje aproveitar para meditar um pouco sobre ele, que tem tudo a ver com o que nós tratamos aí ao longo do curso de feminilidade. Então, Provérbios, a partir do verso 1 até o verso 18. Amém? Diz assim: a sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas, matou animais para a refeição, preparou seu vinho, arrumou sua mesa, enviou suas servas para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade, clamando: venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz: venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Deixem a insensatez, e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador. Caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio, e ele o amará. Instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Pois por meu intermédio os seus dias serão multiplicados, e o tempo da sua vida se prolongará. Se for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Sentada à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade, clama aos que passam por ali, seguindo seu caminho. Venham todos os inexperientes.
Aos que não têm bom senso, ela diz: a água roubada é doce, e o pão que se come escondido é saboroso. Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Vamos orar, irmãos? Amém. Senhor nosso Deus, querido e bom Pai, nós te amamos e amamos a Tua palavra. Fala conosco nessa manhã, conforme, Deus, a Tua vontade. Nós queremos te ouvir, Senhor, e guardar no nosso coração aquilo que o Senhor tem para nós. Deus, obrigada pelo privilégio de estarmos aqui nessa manhã e podermos ouvir a Tua voz. Por isso, Deus, ser misericordioso conosco e fala conosco, querido Deus. Amém. 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 Muito bem. O livro de Provérbios é considerado o principal dos livros sobre a sabedoria. A Bíblia, ela tem alguns livros que são dedicados especialmente a esse assunto, a sabedoria. Especialmente os livros que eles chamam de sapienciais, que são livros de sabedoria. Jó, Salmos, Eclesiastes, Cantares e Lamentações. E Provérbios, que é o principal deles. Quando um livro fala de sabedoria, qual que é exatamente o assunto que ele trata? Qual que é o teor quando a gente fala um livro de sabedoria? Ele fala de questões relacionadas ao significado da vida, de questões relacionadas aos valores primordiais que uma pessoa deve ter na sua vida, sua conduta e seu comportamento moral. Então é disso que Provérbios essencialmente trata, sobre o significado da vida, sobre a conduta moral de um ser humano, coisas que a gente não aprende na escola. Por isso que é diferente um livro de sabedoria dos temas e dos assuntos que a gente aprende, português e matemática, enfim, na escola. Então, os livros de sabedoria, eles trazem lições a esse respeito, e especialmente Provérbios, ele fala muito do temor do Senhor, porque para os autores de Provérbios, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Para os autores de Provérbios, não tem como você ser sábio sem temer a Deus. O princípio da sabedoria, então, é o temor do Senhor. Uma pessoa que se considera sábio. E se você considera alguém sábio, o primeiro critério que Provérbios coloca para você avaliar de fato se essa sabedoria ela está de acordo com os princípios bíblicos, é se essa pessoa tem o temor de Deus. Se essa pessoa realmente ela está disposta a submeter à vontade de Deus, se ela tem reverência em relação ao Deus poderoso, todo criador. Então, o temor, ele se traduz na prática a submissão à vontade de Deus. Então, se uma pessoa se diz sábia, ou se você considera alguém sábio, ela tem que ter o temor do Senhor. E se ela tem o temor do Senhor, o que caracteriza a vida e o comportamento dessa pessoa? Ela se submeter à vontade de Deus. Então, se uma pessoa teme a Deus, ela é uma pessoa que se submete à vontade de Deus. Bom, e para se submeter à vontade de Deus, você tem que acreditar que Ele tem o melhor para a sua vida. Porque se você não acredita que Deus tem o melhor para a sua vida, você não vai se submeter à vontade de Deus. Se você não acredita que Ele criou homens e mulheres com um propósito coletivo e individual, que Deus tinha um plano e que Ele realmente é um Deus que intervém na história, que Ele tem vontade própria, que Ele é soberano e que Ele é bom, você não se submete a Deus. Você não obedece a Deus. Então, essa submissão ela é marcada pela humildade de reconhecer que Deus é Deus e que Ele tem o melhor. Pelo arrependimento, porque você sabe, conforme as narrativas e a história bíblica, que nós caímos e, portanto, nós devemos a Deus a nossa redenção. Precisamos ter essa consciência, esse arrependimento. E essa humildade, esse reconhecimento nos conduz a um relacionamento de confiança
quando você conhece realmente o propósito de Deus e de obediência. Bom, mas o que isso tem a ver com o que nós lemos, né? Esse trecho de Provérbios 9 é uma alegoria. É como se houvessem duas mulheres, uma a sabedoria e a outra a insensatez. E elas vão colocar diante de seus ouvintes convites. A sabedoria vai convidar e a insensatez também vai convidar. E essa, irmãos, é o convite que a gente ouve todos os dias, né? E Provérbios, especialmente, foi escrito para orientar jovens. Eu não sei se os irmãos sabem, mas no culto de as quartas, né, Vilma? Está sendo estudado o livro de Provérbios e o pastor Pedro tem trazido esse entendimento de que Provérbios foi escrito para orientar os mais jovens. E os mais jovens são colocados diante dessa situação de escolher o seu caminho, o caminho que ele vai seguir ao longo da vida. E esses convites têm tudo a ver com as decisões que a gente toma todos os dias. Se a gente vai pelo caminho da sabedoria, se a gente vai pelo caminho da insensatez. O convite da sabedoria, irmãos, é esse convite que leva à vida. É o convite que prima pelo temor a Deus, pela obediência a Deus e pela vida, que é o que uma pessoa colhe quando ela escolhe esse caminho e aceita esse convite. O convite da insensatez é exatamente o contrário. É exatamente o contrário. Ele conduz à morte, explicitamente à morte. Mas a gente às vezes não acredita, né? Como Eva não acreditou, né? Que de fato o convite da insensatez conduziria à morte. Porque a serpente falou, né? Na figura ali, outra alegoria da serpente, na voz do inimigo, né? Da vontade de Deus, que deixou muito claro que a consequência do pecado é a morte. Mas as pessoas, às vezes, não levam isso a sério. Que morte, que nada, né? Deus é tão bom, Deus é tão amoroso, porque me retribuiria com a morte. Eu explico para ele, né, as minhas razões, as minhas conjecturas, as minhas convicções. Deus, no final, vai fazer tudo dar certo, né? Só que não. Vamos estudar para a gente ver o que diz aí. O convite da sabedoria começa no verso 1 e diz assim: a sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas, matou animais para refeição, preparou seu vinho, arrumou sua casa. Irmãos, essa anfitriã sabedoria, ela é trabalhadora. Percebam? Ela construiu um ambiente para receber os seus convidados. Ela se esforçou para oferecer algo realmente apropriado, amplo, seguro e agradável. Por quê? Quando fala ergueu suas 7 colunas, essa referência 7 colunas são sinônimos aqui no livro de Provérbios de amplidão, liberdade, plenitude, perfeição. É isso que Deus está oferecendo nesse convite. Amplitude, liberdade, plenitude de vida, de realização, de felicidade, perfeição. A comida que a sabedoria oferece é boa e é saudável, ela tem consistência. O banquete da sabedoria mata a fome do corpo e da alma. Esse banquete tem muita alegria, tem aromas e perfumes, que são simbolizados pelo vinho no verso 2. Sabe aquela festa perfeita? Sabe, Natália, assim, aquele lugar lindo, gostoso, perfeito, comida boa, gente boa, alegria, perfume, beleza, serviço, liberdade. É isso que a sabedoria está oferecendo. É isso que a sabedoria está oferecendo. E me lembra muito a mulher de Provérbios 31, né, a virtuosa, uma mulher trabalhadora, uma mulher temente ao Senhor e cujo foco era servir o outro, fazer o bem ao outro, a sua família especial e a todos que fossem carentes
essa mulher estava disposta a isso, a servir e a fazer o bem. E aí, então, no verso 3, ela envia suas servas e faz o convite. Desde o ponto mais alto da cidade, venham todos os inexperientes. E no versículo 6, especialmente, ela diz do que se trata esse convite e as consequências de aceitar esse convite. Diz assim: deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. É uma chamada à razão. É uma chamada à vida. Esse é o convite da sabedoria. Agora vamos lá no verso... Pastor Pedro, quantas horas? 20? 20 para as 10? Vamos lá no 20 para as 11? Sério? Versículo 13. Olha o convite da insensatez. A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Sentada à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade. Irmãos, essa anfitriã, ela se preparou toda, ela se produziu, ela quer se exibir nessa festa que ela vai dar. Ela é o centro das suas próprias atenções. Ela não preparou nada para servir aos seus convidados. E ela vive um estado total de alienação. Porque esse é o significado da ignorância. Se você procurar significado de ignorância, chama-se alienação do conhecimento. A sabedoria chama para o entendimento, chama para o conhecimento, chama para o estudo, chama para a razão. A insensatez chama para a exibição, chama para a sedução, chama para a alienação do conhecimento. Ser alienada. Esse é o convite da insensatez. E no verso 14, que é o segundo aí do convite, ela está sentada à porta da sua casa. Os estudiosos do Velho Testamento dizem que essa posição assentada à porta de sua casa significa não só preguiça e indisposição para o trabalho e para o serviço, mas especialmente é uma analogia a um rei sentado no seu trono, um mestre em sua cadeira de reflexão. Ela, a rainha da ignorância, se coloca como sábia, como uma pessoa cheia de razão. É uma posição de presunção, na medida que vem de alguém ignorante. Ela é tão ignorante que ela se acha muito esperta e muito autossuficiente. Do alto da sua ignorância, ela quer demonstrar que sabe o que é o melhor para si. Ela é a rainha do seu destino. Ela se autodefine. Ela estabelece suas próprias regras, porque dela é o corpo, dela são as regras. Ela se define, porque não há limites para a ignorância. Essa é a insensatez. Orgulhosa demais. Exibida demais. Cheia de razão demais. Para se humilhar. Para reconhecer Deus como Deus. Para colocar limites nas suas vontades. Para respeitar os papéis estabelecidos pelo Criador. Não. Ela diz não. E aí, no verso 15, ela faz o seu convite. E no 17, o teor desse convite. Percebam o teor explícito desse convite. A água roubada é doce. O pão que se come escondido é saboroso. O convite que a insensatez faz jus à sua ignorância. Porque tanto a água roubada quanto o pão escondido são coisas que subvertem a ordem e a boa moral.
A insensatez, ela dá claramente a entender que transgredir as normas estabelecidas como referência de uma sociedade justa e de uma vida íntegra e de uma vida transparente é que vão conferir satisfação. Ela não oferece nada para comer, faz um convite indecoroso e as pessoas aceitam. Por quê? Porque o apelo ao pecado é a maior atração que pode ser exercida sobre um homem caído. Eu vou repetir, irmãos, é uma frase que eu peguei da Bíblia de estudo online. A insensatez só oferece água e pão, mas o seu apelo é a atração que o pecado exerce sobre o homem caído. Sabe quando você ouve aquele discurso sensacional de quebrar todas as regras, de experimentar o proibido? Essa atração que o pecado exerce sobre o homem caído. A questão, irmãos, que esse lema de satisfação dos próprios desejos e vontades, sem se importar com as consequências, tem consequências. E o verso 18 diz assim, que as consequências são a morte. Mas eles não imaginam, eles quem? Os seus convidados, os convidados da insensatez, os que aceitam esse convite. Que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Se em princípio parece bom, o fim é amargo, destrói lares, destrói vidas, destrói filhos. Muito bem. Eu vou encerrando, mas eu queria só deixar algumas coisas aqui para os irmãos refletirem, que inteligência é diferente de sabedoria. Uma pessoa pode ser muito inteligente e, ao mesmo tempo, muito tola. Às vezes, você deposita crédito em estudo, diplomas, talentos raros, que vê ou percebe em você ou nas outras pessoas, mas isso não é sabedoria. Sabedoria é se desviar do mal, é ter discernimento para separar o que é certo e o que é errado, é fazer o que realmente agrada a Deus. Isso é sabedoria. Esse é o convite. Outra coisa, prazer e felicidade. Não se engane com as ofertas de prazer da insensatez. Isso não é felicidade. Uma pessoa pode encontrar prazer e nunca encontrar felicidade. Felicidade que Deus proporciona inclui prazer. A festa da sabedoria tem perfumes, tem aromas e tem alegria. Inclui prazer. Mas o prazer que o mundo oferece não inclui felicidade. Porque sabe o que é felicidade, irmãos? É o que diz Salmos 112. Feliz é o homem que teme ao Senhor. Como são felizes os que guardam os meus caminhos, diz a sabedoria em Provérbios 8:32. Felicidade, irmãos, é algo que só Deus pode, de fato, proporcionar ao ser humano que Ele criou. Se esse ser humano compreende e reconhece que Deus tem o melhor, se submete ao melhor de Deus. Amém? Amém. Amém. Eu gostaria de chamar aqui à frente mulheres sábias, que ficaram ainda mais sábias, como diz o verso. Tem um verso aqui no meio do caminho que a gente não teve tempo de estudar, mas é o verso 9, que diz: instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber. Sempre há espaço para aprender mais. E a cada turma que a gente participa, eu, Layara e Vânia, um privilégio agora com a Kelly, eu chamo, por favor, Layara e Kelly, virem aqui à frente, a gente aprende mais. Com cada uma de vocês, a gente aprende mais. Às vezes, no final do curso, algumas falam assim: eu queria fazer o curso de novo para aprender mais. E eu penso: eu estou fazendo pela terceira vez. Porque cada curso que a gente faz, a gente aprende um pouco mais. Layara e Kelly agora vão receber comigo as participantes dessa turma,
Por favor, Adriana Josina de Souza Santos. Palmas para Adriana. Ana Maria Andrade de Oliveira. Cadê a Ana? Daniele Cardoso Moreira Gonçalves. Débora Angélica de Oliveira e Silva. Nedina Martins Gomes. A Tânia, infelizmente, não está conosco, mas eu chamo então Vilma Helena Fernandes. E para fechar com chave de ouro, essas lindezas aqui, Viviane Ambrósio Costa da Silva. Bom dia a todos, graça e paz. Na verdade, eu quero primeiro agradecer, reforçando aquilo que a Viviane falou na ministração dela, eu quero agradecer a vida da igreja, a liderança dessa igreja, que há mais ou menos uns 2 anos atrás, quando eu e a minha família não estávamos aqui, que colocou no coração dessas meninas para fazer esse curso. Então, eu quero agradecer a vida do pastor Pedro, pastor Tiago, pastor Levi, pastor Marcos, e dizer para vocês que bom a oportunidade que a gente tem de aprender um curso com tanto conteúdo, com um curso que abre muito a nossa visão. A gente vê como que nós fomos impregnadas desde a nossa infância e até a vida adulta, com conceitos que não agradam ao Senhor. Mas é aquilo que tem uma frase que diz, né? O importante não é como termina. Desculpa. O importante não é como começa. O importante é como termina. Então, se Deus é aquele que é um Deus de recomeços, é aquele que pode nos dar oportunidades para a gente passar para os nossos filhos, para as nossas filhas, passar para todas aquelas pessoas que estão ao nosso redor, a verdadeira feminilidade, que esse é o objetivo do curso. Então, a minha palavra aqui hoje é de agradecimento e de vontade de querer crescer mais e mais e de multiplicar aquilo que eu recebi. Obrigada. Bom dia, irmãos. Quando começou o curso, eu fui convidada a participar, mas assim, vou deixar mais para frente, Aí chegou o terceiro, eu disse, agora eu não posso fugir mais, não. Porém, assim, a gente sempre naquela mentalidade de muitos anos na igreja, de saber assim, eu já sei de tudo, eu não preciso de aprender mais nada. Né? Aí, mera insensatez da minha parte. Mas, pelo contrário, o curso só veio a somar cada vez mais, né, na minha vida, no convívio com as nossas irmãs, né? E muitas vezes eu achava também que o curso era só para mulheres casadas. Não, para mulheres solteiras, para mulheres viúvas, aquelas casadas, aquelas que ainda pensam se casar. Mas eu peço a vocês assim, aquelas que não fizeram, gente, façam o curso, que eu tenho certeza que Deus vai falar muito no seu coração. E eu entendia, eu não conseguia entender o que era realmente a feminilidade. E agora eu sei, né, o que é a feminilidade na minha vida. Tá? Assim como Maria José e outras irmãs fizeram o curso, mas que Deus possa estar nos abençoando, principalmente a Viviane, a Vânia, a Tânia, a Layara, que muitas pessoas possam experimentar, tá, esse curso, porque eu não posso ficar falando muito, porque se eu falar, vocês não vão poder depois ter o gostinho, né, de estar fazendo parte desse curso. Mas só quero agradecer a Deus, que eu aprendi muito. Achava que porque eu era insensata, agora eu sou um pouco mais sábia. Que Deus possa estar abençoando a vida de vocês também. Obrigada, viu?
mudei meu versículo de lugar. No Salmo 139, diz assim: Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por teres me feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Nós, como mulheres cristãs, sabemos muito bem que de forma maravilhosa nós fomos criadas. Extraordinário. E nesse curso nós fomos convidadas a parar, a ouvir, a refletir sobre o que o homem tem dito sobre as mulheres, sobre o que o mundo, a cultura tem dito, tem influenciado, tem mudado. E através da palavra que nós fomos estudando e das experiências das irmãs, dos livros, nós fomos trazendo à memória o plano maravilhoso de Deus para nós mulheres. Meninas, moças, mulheres, nós somos criadas à imagem de Deus, nós temos um plano próprio, um design, né, divino. O Senhor nos criou. E esse momento de fazer o curso é importante, porque é hora de parar, de refletir, de rever alguns comportamentos, de firmar nossos princípios, nossos valores, que são abordados, né, de forma tão minuciosa, estudando semana a semana, e que o Senhor e o Espírito Santo assim nos capacite, né, como as mulheres da Igreja Betel, para que possamos contagiar, para que possamos frutificar e que possamos juntas passar às nossas meninas mais novas, né, as nossas mocinhas, este plano de Deus para as nossas vidas que é divino. Deus abençoe, viu, as irmãs e o grupo e a igreja, em nome de Jesus. Bom dia. Infelizmente, a Tânia, que fez o curso junto com a gente, não pôde estar presente hoje, porque infelizmente ela adoeceu. E aí ela me deu esse privilégio, então, de ler o testemunho dela para vocês agora. Então, eu estou falando aqui em nome da Tânia. Gostaria de estar aí. Infelizmente, não deu. Agradeço de coração a Viviane, Layara, Vânia e Kelly, e também a Maiana, pelo carinho, dedicação e todo o ensino que nos proporcionaram. Deus as abençoe e recompense. Em especial, agradeço ao Pai por essa oportunidade. Aprendi muito, descobri que a nossa feminilidade é algo muito mais profundo, amplo, proposital e nascido no coração de Deus. Me fez lembrar de João 3:27. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Agradeço também às minhas colegas de classe. Nesse tempo juntas, aprendi muito com vocês e criamos laços de amor e amizade eternos. Beijos para todas. Convido também a todas as mulheres para que façam o curso. Precisamos de conhecimento para cumprirmos nossa missão nessa terra. Bom dia, irmãos. Fui incentivada a fazer o curso de verdadeira feminilidade com a minha amiga, pela minha amiga Carol, né? E considero que o curso foi um divisor de águas na minha vida. Foram semanas intensas em que cada estudo fui desafiada a enxergar a importância do meu papel na família, na igreja e na sociedade, onde foi evidenciado as minhas verdadeiras responsabilidades como mulher, clarificando que Deus criou homem e mulher, ambos de igual importância, com funções diferentes, mas com o propósito de espelhar e espalhar a glória de Deus. Hoje tenho alegria e segurança em dizer que estou realizada, vivendo a verdadeira feminilidade e propósito, refletindo a cada dia a beleza extraordinária do design divino feminino, por meio da obra de Cristo em mim. Sou grata a Deus pelo privilégio de ter participado do curso, pelo aprendizado e amadurecimento adquirido. Agradeço imensamente a Viviane, a Layara, a Vânia e a Kelly, que foram instrumentos de Deus para nossas vidas.
e aconselho a todas as mulheres que não fizeram o curso a fazer, pois Deus quer transformar a sua vida como transformou a minha e de todas as mulheres que participaram até aqui. Deus abençoe a todos. Pastor Pedro vai orar para encerrar. O próximo curso começa em 12 de março. Temos aí um período de férias, de descanso. Nos procurem, se você ainda não fez o curso, deseja fazê-lo. A partir de agora, a partir de hoje, fique à vontade até dia 19 de fevereiro, para que a gente possa fechar a próxima turma, comprar os livros, providenciar tudo certinho, tá ok? Obrigada, pastor. Amém. Graças a Deus, irmãos. Só para os irmãos entenderem, esse curso de feminilidade, ele faz parte da nossa escola bíblica dominical, mas ele também tem uma interseção com o nosso Ministério de Família da igreja. E se tem algo que eu tenho compartilhado com a liderança, é justamente essa percepção de que nós precisamos investir de uma forma muito intencional e muito sólida nas famílias da nossa igreja, nos casamentos, na relação entre marido e mulher, na criação de filhos, tarefas para lá de desafiadoras para todos nós. E com essa intenção também, nós estamos já preparando um curso muito abençoado. Nós vamos também trabalhar com os casais da igreja a partir do ano que vem. Nós já estamos estudando o livro e já estamos preparando liderança para isso. E a partir do ano que vem, com a graça de Deus, no segundo semestre, nós vamos oferecer esse curso também para a igreja. Além da feminilidade, nós teremos esse curso para os casais da nossa igreja. Podem ser casais casados, mas também casais de noivos e casais também de namorados. Então eu peço à igreja que orem por nós, por esse desafio, orem pelas famílias da nossa igreja. Nós estamos convencidos, irmãos, que famílias fortes, elas certamente vão reverberar em uma igreja forte. Então, quanto mais o seu relacionamento matrimonial, a sua vida familiar estiver pautada e alicerçada na palavra de Deus, certamente isso irá impactar de uma forma muito direta e muito profunda a vida da igreja também. Então, nós levamos a palavra de Deus a sério e levamos os relacionamentos familiares também muito a sério. Nós vamos investir muito no nosso treinamento, no nosso cuidado com as famílias da nossa igreja. Amém? Feita essa propaganda, né? Vamos ficar em pé. Eu quero também agradecer a liderança desse curso de feminilidade. Meninas, vocês são de parabéns. Eu quero agradecer a perseverança de cada uma das alunas. Estou vendo aqui a Vilminha de unha pintadinha. Vi já a irmã Nedina ali, sempre com a unha muito bem combinadinha. Essas meninas não estão fáceis. A irmã Ana caprichou também. Quem não percebeu isso? Então, muita gente bonita. É isso que Deus faz. A palavra de Deus, irmãos, nos embeleza por dentro e também nos embeleza por fora, não é verdade? Maria José também está muito caprichada hoje, que eu vi ali, ela e o Rony estão muito bonitos. Vamos estender nossas mãos e vamos orar agradecendo ao Senhor pela vida dessas irmãs. Ó Senhor dos altos céus, como foi muito bem lembrado aqui nessa manhã, nós reconhecemos que o homem não tem coisa alguma se do céu não for dado. Muito obrigado pelo conhecimento, muito obrigado pela sabedoria, que por meio da Tua palavra e pela ministração do Teu Espírito, tem alcançado as nossas mentes e os nossos corações. De uma forma muito especial, eu quero Te agradecer pela vida de cada uma dessas irmãs que hoje finalizaram o seu curso. Ó Deus, elas estão no mundo real, elas enfrentam, ó Deus, desafios reais na criação dos filhos, na condução da família, com o marido, na sua solteirice. Ó Deus, e nós Te pedimos a Tua bênção, nós Te pedimos a Tua graça, nós Te pedimos o Teu favor, para que todo esse conhecimento e essa sabedoria adquirida possa ser traduzida em prática, em vida, em transformação dos relacionamentos, Pai, para a Sua própria glória. Continua também capacitando e abençoando a vida de cada uma dessas irmãs, professoras. Ó Deus, a vida da irmã Layara, a vida da irmã Vânia, a vida da irmã Kelly, a vida da irmã Maiana também, da irmã Viviane, Senhor, que sobre elas repouse e continue repousando muito da Sua graça e muito do Seu favor.
renova as forças delas para a grande obra e ainda a longa tarefa que o Senhor tem confiado a cada uma delas. Abençoe o Ministério de Família da nossa igreja, o curso que estamos preparando, a direção que a nossa igreja irá tomar. Ó Senhor dos altos céus, continua nos orientando, continua conduzindo essa igreja para que possamos, de forma muito clara, ouvir a Tua voz. Oro pelas famílias da nossa igreja, abençoe cada lar, cada casamento, aqueles que estão passando por tribulações, aqueles casais que precisam de uma restauração na sua vida matrimonial, na sua vida conjugal. Senhor, visita cada um deles, restaurando o relacionamento, restaurando aquele amor e aquele respeito que são tão próprios da vida a dois. Abençoa a criação dos filhos, para que haja paz no lar, para que haja obediência, para que haja, Senhor, diálogo, ó Deus, comunicação. Esteja com cada uma das famílias da nossa querida Betel. É a oração que nós fazemos, assim oramos, no nome de Jesus. E assim que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e a doce consolação do Teu Santo Espírito, seja com todo o Seu povo espalhado por toda a terra, não apenas hoje, mas até o dia de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos. Um domingo muito abençoado. Logo mais à noite nos encontramos para nossas reflexões de Natal. Participem conosco. Amém.